Um exemplo interessante desse surgimento das cidades no interior, por causa desses caminhos do ouro, é a cidade, por exemplo, de Paraty. Né? Alguns já devem conhecer a cidade de Paraty, uma cidade belíssima, que hoje vive basicamente do turismo. Por quê? Porque, na verdade, Paraty era uma cidade muito importante porque ela estava nesse caminho do ouro. Então, obviamente, você tinha recursos que passavam por ali, atividades, comércio, serviços, e que com a decadência dessa mineração no final do século XVIII, Paraty foi basicamente abandonado. Na década de 1960, parece que ela foi redescoberta pelos hippies e tal, e ela retomou aí a sua atividade turística, e até hoje vive basicamente dos grandes festivais, Festival Internacional Literário, Festival da Cachaça, Festival do Chopp e assim por diante. E é legal a viagem a Paraty porque ela preserva, de certa forma, a própria estrutura colonial da época. Aquele calçamento, o pé de moleque feito pelos escravos, as cores, né, a arquitetura daquele território, isso tudo é muito interessante, da cidade de uma forma geral, isso tudo é muito interessante. É uma viagem no tempo ir para Paraty, justamente porque ela ficou preservada durante muito tempo e é um bom exemplo desse processo de interiorização e do surgimento dessas novas cidades. Beleza? Então vamos lá, outra consequência muito importante para a gente, como a gente estava falando, é o crescimento da cidade do Rio de Janeiro. Isso vai gerar na cidade do Rio de Janeiro algumas coisas interessantes. O aumento do comércio, o aumento dos serviços, faz com que, por exemplo, os escravos de ganho, e aí vai um detalhe interessante que aparece muito em prova. Quem é esse escravo de ganho? Esse escravo de ganho, com a decadência da economia açucareira, principalmente para essa região sudeste, muitos desses senhores de engenho têm alguns escravos ociosos, né, ou que trabalham um pouco ali, dando pouca lucratividade. Então ele é feito um acordo. É um escravo que tem, óbvio, uma boa relação com esse senhor, e ele faz um acordo com esse escravo. Ele pode ir para a cidade trabalhar, então ele vai lá para o litoral, para a cidade do Rio de Janeiro. Isso óbvio que acontece na Bahia também, em Salvador, mas muito na cidade do Rio de Janeiro, nesse século XVIII. Esse escravo vai para o Rio de Janeiro trabalhar com o quê? N atividade. Esse escravo pode vender algumas coisas, né? Você tem o caso das doceiras, escravas que faziam doces para vender na cidade, prostituição de algumas escravas. Você tem aí os carregadores, né? Escravos que carregavam, remadores, escravos fazendo passeio de barco pela Baía de Guanabara, né? Levando até mesmo turistas, pessoas que vinham conhecer o Rio de Janeiro. Eles iam então recebendo dinheiro por essas atividades. É muito emblemática a figura do tigre, né? Aquele escravo que carregava as excretas para jogar ao mar. Lembrando que não havia saneamento básico, então essas excretas tinham que ser conduzidas até o mar, que era onde isso era jogado. Até hoje, né? Em grande parte. Mas nessa época era assim, né? Direto, natura, céu aberto. Os caras jogavam aqueles excrementos, né? Então, na verdade, esse escravo ele era contratado, ele era pago pelas câmaras municipais, quase como funcionário público, né? Então, quer dizer, esses escravos, eles chamavam de escravos de ganho, ou os ganhadores, eram escravos que iam conseguindo dinheiro com maior facilidade. Claro que uma parte desse dinheiro tinha que ser repassada ao seu senhor, mas qual é o resultado disso? Esses escravos tinham maior possibilidade, era mais fácil desses escravos conseguirem comprar as suas alforrias. Isso é uma coisa bastante interessante, isso é mais uma variação, né, desse trabalho escravo aqui no Brasil, que aparece muito na nossa prova. Perfeito? Então, ou seja, a mineração, em grande parte, né, leva esses recursos, gera essas transformações na América, né, na América Portuguesa, no Brasil de uma forma geral, no Brasil colônia, leva, óbvio, a um período de maior riqueza para Portugal, embora grande parte desse metal não tenha ficado em Portugal. Tudo porque no início desse século, em 1703, Portugal e Inglaterra firmaram um tratado chamado Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, onde os portugueses compravam os tecidos ingleses com baixíssimas taxas alfandegárias e, em troca, os ingleses comprariam os vinhos portugueses. Muito bom para os produtores de vinho de Portugal. Mas, de uma forma geral, isso teria gerado uma balança comercial extremamente desfavorável para os portugueses e isso acabou financiando, de certa forma, né, grandes projetos industriais ingleses. Mas, mesmo assim, a gente pode dizer que é um período, sim, de crescimento para Portugal, embora para o Brasil o processo de opressão metropolitana tenha aumentado, os impostos aumentaram,
mas o século do ouro, digamos, foi um século muito rico, culturalmente também. Quem tiver a chance de visitar as cidades mineiras vai perceber ali a obra de Aleijadinho, né, aquelas obras, as igrejas cobertas de ouro, num claro sinal de riqueza ao longo desse século. É bem verdade que ao final desse século a gente tem um período de decadência, né? Você tem um processo de esgotamento desse ouro, ou pelo menos da forma com que ele era, né, prospectado. Tá? Então a gente vai percebendo até mesmo, né, as igrejas de Minas Gerais são um exemplo disso. Se a gente pega uma igreja do meio do século XVIII, ela chega a ter 500 quilos de ouro nas paredes e nos seus ornamentos. Se a gente vai numa igreja do finalzinho do século XVIII, a gente já tem, né, muito mais modesta essa ornamentação com os metais.